Olá, alunos, tudo bem? Aqui o professor Alexandre e aqui do meu lado a professora Lidiana da Cruz. Pois é, nós vamos apresentar aqui a aula de número 11.1, né? Onde nós vamos falar sobre a arte popular. Hoje nós vamos ter uma aula bem interessante sobre aqueles trabalhos que são feitos pelo próprio povo, os próprios artistas do próprio povo. Né? Exatamente, arte popular, né? A palavra já está aí bem nítido que é popular, ou seja, vem dos saberes, né? Do imaginário, do conhecimento da comunidade, né? Das pessoas. Então nós vamos mostrar para vocês vários trabalhos feitos por meio da arte popular. Então vamos dar início? Vamos lá. Ok, então vamos começar aqui com a arte popular parte 1, onde nós vamos mexer aqui, nós vamos apresentar as artes visuais, pintura, gravura e o artesanato. E a habilidade que vocês vão adquirir através dessa aula é a habilidade de estudar os aspectos históricos dos produtos, os processos artísticos e problematizar as narrativas, né, as diversas categorizações da arte, o artesanato, o folclore, o design, etc. Então você vai ficar aí bem esperto aí, ó. Olha aí esses produtos populares, né, já bem conhecidos de todos nós. Vamos entrar então aqui na arte popular brasileira, que é uma arte feita pelo povo a partir de um conhecimento próprio ligado à oralidade, à prática da herança familiar. Então, estudante, o que nós podemos refletir sobre esse tópico aí? Que a arte popular, né, ela vem da prática, né? Da prática das pessoas que vivem ali naquela comunidade. Nós encontramos muitas produções da arte popular, também que inclui o artesanato, depois nós vamos ver a diferença, o que é artesanato. Tem até um questionamento ali, o artesanato é arte, certo? Então, a arte popular, ela passa de geração para geração, com as técnicas, né, que vão se aperfeiçoando, vai passando de pais para filhos, e assim eles continuam ali de forma do senso comum, né? O conhecimento popular. Exatamente. Mesmo. A prática. Né? Eles não vão para a escola, geralmente o artesão ele não vai para uma academia, ele não vai fazer um curso acadêmico, mas ele tem ali a técnica, ele tem a prática e desenvolve excelentes trabalhos, nós vamos mostrar isso para vocês. Então vamos dar continuidade ao texto. Então nós vamos conhecer alguns mestres, né? Das atividades populares, muitas podem ser consideradas artísticas, como as músicas, as danças, os objetos ornados, olha isso, todos os enfeites, aos quais chamamos de arte popular. Ok? A arte popular se estende para muitas áreas, como as áreas visuais, a dança, o teatro, a música, a arquitetura e até a culinária, e as crenças também. Pessoal, alguns tipos de arte popular. Nós trouxemos aí, já nessa imagem, de mestre Vitalino, né? Uma espécie de escultura, né? Moldada ali à mão, feito de barro. Então, ó, varia, né? As representações da arte popular, como, por exemplo, panela de barro, colheres de madeira, escultura de um santo, né? Feito por um artesão. Já aproveitando essa deixa, né? Vou mostrar para vocês aqui uma panela de barro que eu trouxe, que eu comprei, né, nas minhas viagens pitorescas ao Nordeste. Então, eu comprei essa panela, né? É algo feito manualmente, são técnicas repassadas de pais para filho, né? Porém, ela é produzida com o objetivo de comercializar. Então, nós vamos perceber isso, que na arte popular, as produções, as criações têm o objetivo de comercializar, não, professor? Não é só o artista ele não faz com aquele objetivo de trazer à tona as concepções das pessoas, a apreciação das pessoas. Eles têm o objetivo de comercializar. Então, aqui uma panela de barro
muito interessante, feito por comunidades lá em Salvador, Bahia. Foi lá que eu comprei essa panela. E dizem que a comida feita numa panela assim de barro tem um sabor todo especial. Maravilhoso. Estou esperando um momento, a oportunidade para fazer aqui uma peixada. Uma peixada. Vamos lá para a nossa aula. Então, como nós já mostramos para vocês aí, ó, esculturas, objetos, utensílios como esse que a professora trouxe aí, né? Estão bem escolhidos. Ó, a arte popular é a sabedoria de um povo. São os conhecimentos transmitidos de pai para filhos. Esse conhecimento está em constante aperfeiçoamento. Você veja aqui, ó, essa escultura aí, esse artesanato feito aí, representando os retirantes, né? Famílias que vinham, teve uma certa época que várias famílias emigraram para do Nordeste para o Sul do país, sabe? E aí vocês vejam aí, ó, era muito comum essa cena, tá? Então a técnica utilizada para produzir essa obra é a cerâmica policromada, ou seja, uma cerâmica com pigmentos, com pinturas, com cores. A arte popular aborda temas que retratam o cotidiano, através de materiais como madeira, argila, fibras vegetais. Tudo isso é utilizado para confeccionar, para fazer. Então, vamos analisar a imagem. Olha, observa aí, estudante, essa imagem. Geralmente, o artesão, ele vai desenvolver um trabalho, né, representando ali a comunidade. O que nós observamos aí nessas pequenas esculturas aí que estão em filas, né? Ali o papel do pai, da mãe, né, sendo representada, a mãe com o filho no colo, um animal aqui que eu não sei se é um cachorrinho ou se é um bode, né? É um cachorro. É um cachorro? Porque tá pintadinho ali. Então, os animais aí acompanhando a família. Então, o artesão, o artista popular, ele sempre vai, nos seus trabalhos, representar ali a comunidade, né? Ele envolve ali o contexto onde ele está inserido. Olha, então, são trabalhos muito interessantes que traz à tona a memória do povo, a cultura local. Tem vários aspectos envolvidos nesse tipo de trabalho, tá? Eu sei de várias famílias que viveram apenas para isso. Alguns pais que começaram a fazer ali um pequeno bonequinho de barro, e aí ele foi aperfeiçoando, e aí os filhos começaram a trabalhar junto com ele, e eles conseguiram sobreviver, conseguiram mais do que isso, conseguiram ter uma certa renda que deu para aumentar bastante os seus bens e as suas propriedades, entendeu? Então tem esse outro Vamos aspecto. ver mais algumas imagens ali? Tem outras imagens aí do artesanato, né? Desse trabalho aí, feito com materiais como argila, madeira, essas galinhas aí são argilas, né? Então, os autores, eles são muitas vezes anônimos. Nós compramos esses materiais e não sabemos quem são os artesãos. Eles não assinam, muitas vezes, essas peças, porque o objetivo é vender quantidades, né, grandes para os turistas. Então, são cidadãos, né, que produzem, que fazem essa arte, sem ter frequentado uma escola de arte, como nós já falamos. Suas obras elas têm valores estéticos e artísticos, também aspectos culturais do meio de onde surgem, né? Como nós já comentamos. Então, a arte popular se traduz num patrimônio cultural e material. Tá? A arte popular, não esqueça disso, hein? A arte popular se constitui em um patrimônio cultural e material, pois, a justificativa aí, tá? Une os brasileiros e os distingue por sua diversidade, vitalidade e criatividade, visões de mundo, memórias, relações sociais e simbólicas, saberes e práticas, identidades sociais. Estamos vendo aí mais um trabalho do mestre Vitalino, aí, o cangaceiro, também cerâmica policromada. A arte popular é importante principalmente em um país de grande extensão territorial, com riquezas naturais que se transformam em matéria-prima.
e diversas formações étnicas. Então, estamos conhecendo aí o nosso famoso aí Manuel Eudócio. Outros trabalhos muito interessantes, né? Aí com um grupo de música, né? De banda, e com as roupas típicas do Nordeste, né? Ele representava muito os motivos nordestinos, né? Os retirantes, os grupos de música, né? E é isso que é a temática básica do trabalho dele. Então, a arte popular preserva a cultura de cada região, valoriza o ser humano no seu cotidiano e gera renda familiar. Eu falei disso ainda há pouco, né? O artesanato é geralmente produzido para venda em feiras, barracas. Então, estudante, o que nós observamos? O que nós observamos aí? É que existe uma diferença entre a arte popular, a arte feita por pessoas do povo, e a arte erudita, que é feita por pessoas que estudam, desenvolvem a técnica através de estudos acadêmicos. Então vamos dizendo aí que na arte popular o artista não frequenta escolas de artes. Suas obras são de altíssimo reconhecimento estético e artístico. Em contraposição, a arte erudita são criadas por artistas com conhecimento técnico de elevada exigência estética, que criam obras de valor universal. O artista popular inspira-se em sua regionalidade, crenças, lendas, costumes típicos de sua cultura. Já o artista erudito, ele proporciona ao espectador intensa reflexão e questionamento a respeito da obra. Então, vemos ali uma imagem ali de um carro transfigurado, né? Através de motivos populares. Vamos seguindo aqui. Temos aqui, então, o teatro popular, mais uma faceta da arte popular, né? Você veja aí que tem essa obra aí do Ciro Fernandes, né? Uma representação de um grupo de forró. Então, vamos vendo aí, olha, criações expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda, em todos os prazeres. Então, nós vemos aqui já não só pessoas, né, numa ciranda ali, e como também os famosos mamulengos de Olinda, né, que são bonecos feitos de pano, que são manipulados para contar histórias em feiras. E agora nós chegamos à nossa atividade interativa. Aqui nós vamos ter a nossa enquete, né? Onde a gente vai... Faz a seguinte pergunta. Para você, o artesanato é arte? Diante do que nós já falamos aqui na aula sobre a arte popular, apresentamos aí alguns trabalhos feitos, né, pelo artesão. Para você, o artesanato é arte? Né? Porque o senhor ali falou da diferença, né, da arte popular para a arte erudita, né? Verdade. Existe aquela diferença, né? Não só na forma, como também na intenção e na proposição de cada trabalho que esses artistas fazem. E aí fica palpável a diferença. Mas aí, para você que é aluno, para você que é estudante, e também para você que é uma pessoa também do povo, né? Você pode perceber, ter a sua própria percepção para responder essa enquete aí, né? Para você, artesanato é arte? Até o final da aula nós queremos que você tenha refletido sobre isso, né? Nós vamos estar aprofundando mais, falando sobre arte popular, para você tirar suas conclusões. Então vamos dar sequência aqui no texto. Bom, as artes visuais, pintura, gravura e o artesanato, nós vamos ver um pouco mais sobre cada uma dessas formas de arte. Exatamente. Então, é o primeiro tópico, né? Artes visuais popular. A pintura, vamos ver como eles desenvolvem a pintura, gravura e artesanato. Até então, nós buscamos ali os conceitos do que é arte popular.
né? E aqui é artesanato. Então, agora vamos falar especificamente aí das linguagens da arte, das artes visuais, popular. Então, a pintura já tem uma técnica aí, né? Esse trabalho aí da Maria Auxiliadora da Silva, né? Isso é a pintura mesmo em tela, né? Ela representa a capoeira, né? Nós vemos através das figuras, né? Pessoas aí com aqueles movimentos típicos da capoeira, onde ela colocou assim o seu colorido, né? Ela colocou da sua maneira, né? E dá para a gente perceber que é um artista do povo, porque a gente vê assim a própria maneira, a própria colocação das figuras no quadro. Os movimentos aí da capoeira, né? Ela retratou muito bem aí também imagens dos instrumentos que os dançarinos usam na capoeira. Vamos ver a próxima imagem. Trabalho também de Maria Auxiliadora. Ela utiliza aí muitas cores, detalhes, né? Então, nós observamos aí que são trabalhos bem refinados. Pois é, a Maria Auxiliadora, ela é autodidata, quer dizer, uma pessoa que não tem uma formação acadêmica no campo artístico e utiliza seus trabalhos numa composição plana, bidimensional, tende à simetria e a linha é sempre figurativa. O detalhamento das figuras e dos cenários. Agora, ela utiliza um colorido muito vivo, exuberante, como nós vemos aí nesse trabalho aí sem título aqui, já é o trabalho de outro artista, né, do Alcides. Vamos ver mais um pouco aqui. O Heitor do Prazeres é o campeão, né? Então, vários trabalhos onde ele exibe muito colorido, né? Sempre retratando o cotidiano da comunidade, né? Sempre as pessoas estão em momentos de diversão, as crianças brincando ali com balão, ou pessoas em festas, dançando, principalmente o samba, né? Muito retratado nas obras de Heitor dos Prazeres. Até porque ele era compositor, ele gostava muito de música. Seguindo aqui, nós vemos aqui como o pintor Heitor dos Prazeres recebeu alguns prêmios e homenagens pelo Brasil, dentre eles, o 3º lugar para artistas nacional na primeira Bienal Internacional de São Paulo, com o quadro Moenda. Então, nós estamos vendo aí, olha, você vê aí cana-de-açúcar, né? E as pessoas, os cortadores de cana, né, ali, com aquelas roupas típicas e mais uma temática do cotidiano, mais uma temática popular. Então, chegamos aqui nessa outra forma aqui, que é a gravura. Você veja aí, observe que, no caso aí, ó, o quadro é em preto e branco, né? E você veja aqui, aqui nós temos o quadro, o Forró dos Bichos, né? Tem os bichos dançando. Lá do outro lado você tem a professora, né, com os estudantes. E aí vamos entender um pouco mais sobre tudo isso aí. Nós vemos que o artesanato é definido pelo Conselho Mundial de Artesanato como toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais e rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Veja aí essa escultura de Barra do Neste Vitalino, nós vemos várias figuras aí, né, numa atividade de tear. Então, professor, o que nós podemos refletir, né? Tem a pergunta lá, artesanato é arte? Nós observamos aí, né, que artesanato é definido pelo Conselho como toda atividade produtiva que resulta em objetos e artefatos acabados manualmente. Então, o artesão ele vai utilizar de algumas ferramentas. Traz a imagem aqui para nós. Ele vai utilizar de várias ferramentas para, né, desenvolver o seu trabalho, mas ele vai ser sempre manual, né?
Porém, a intenção do artesanato, como nós já mostramos algumas imagens aí, como produção de panelas de barro, objetos de ornamentação, né? A intenção não é a apreciação, e sim a comercialização. Porém, por ser trabalhos tão refinados, com muitas técnicas, né? Trabalhos bem feitos, as pessoas, né? Principalmente nas cidades que tem muito turista, as pessoas acabam comprando esses objetos para ornamentar, né? Também para utilizar como panelas, colheres de madeira, mas ao mesmo tempo tem muitos artefatos que vai ornamentar a casa, né? Então acaba sendo considerado como um produto de arte, né? Mesmo que seja com uma outra intenção, não deixa de ser, porque é feito à mão. Ali o artesão ele vai refletir ali a sua concepção de mundo, ele vai também representar a cultura local, ele vai trazer o imaginário, né, da cultura local e vai eternizar, né, a cultura por meio desses trabalhos aí, como nós observamos em algumas esculturas aí dos artesãos. Eu acredito que é isso que os turistas veem nesse trabalho, ou as pessoas de outras regiões. Chega ali e quer levar uma lembrança daquele modo de vida, uma produção local, um souvenir, e aí a pessoa leva. E o valor realmente é um valor, eu acho que imensurável, porque é um trabalho feito laboratorialmente, né, manualmente, uma produção ali, de certo modo, limitada, e que você tem, assim, aquele privilégio de ver, de contribuir, de ajudar e também de levar para si um objeto desse nível de qualidade. Vamos, então, seguir aqui com o nosso texto, com a nossa aula. Vamos lá para a nossa tela. As matérias-primas, os artesãos e os artistas. Então, estamos sempre mostrando para vocês aqui os detalhes que vão fazer você não se confundir nesse assunto, né? A arte popular é rica na sabedoria, é exercida pelos artesãos. A pessoa que faz esse tipo de arte é o artesão, em que o mais experiente, o mais antigo, o que tem mais tempo ali trabalhando com aquilo ali é chamado de mestre. Seu produto final é o artesanato, ou seja, o objeto caracterizado pelo modo de fazer, que é manual, né? Que ele faz ali pessoalmente o seu trabalho. Os artesãos utilizam tecnologia antiga, como tornos, pincéis, goivas, mas o fazer à mão é o mais importante. Vamos dizer assim, que a maior parte do trabalho é feito manualmente. Os homens buscam na natureza o barro para fazerem os potes no torno. Os homens que buscam na natureza o barro para fazer o pote são os torneiros. As mulheres que fazem panelas, segundo a tradição indígena, são as paneleiras. Então, as pessoas fazem as suas artes com os seus artefatos com objetivos diferentes, né? Então, estudante, nós sabemos que conforme a região do Brasil, vai haver uma quantidade assim, de materiais que são usados pelos artesãos, né? Então, as famílias, elas trabalham, né, com uma artesã, geralmente a família inteira, né, trabalha com um artesão, pai, mãe, filhos, né, vão passando aí essa sabedoria aos filhos. Eles utilizam madeira, argila, couro também, vamos ver imagens de trabalhos feitos com couro, né? Cada um, então, tem uma função determinada. As matérias-primas são encontradas na natureza, né? Geralmente na natureza, como madeira, argila. Argila se encontra geralmente próxima a margens de rio, então vai ter localidades que vai ter muito material disponível, né? Para fazer esse trabalho. Palha, tem algumas localidades no Nordeste que tem um tipo de palha, né, de palmeiras, ou palha, fibras de vegetais, que são encontrados em várias partes do Brasil, principalmente Norte, Nordeste. Então, são vários materiais. Aqui são
imagens que eu trouxe, que eu tirei essas imagens num museu, numa igreja em João Pessoa, então arquivo pessoal. Os materiais bem antigos mesmo, são de artesãos assim, lá do século XVIII, enfim, eu trouxe aqui para a gente apreciar. Seguindo, vamos aqui conhecendo o artista, vamos ver qual artista nós vamos homenagear. Pois é, o mestre Vitalino, né? As obras do mestre Vitalino ganharam reconhecimento na região sudeste a partir de 1947, quando o artista plástico Augusto Rodrigues o convidou para a exposição de cerâmica popular pernambucana, realizada no Rio de Janeiro. Então, em 1949, a fama da grande habilidade do mestre Vitalino foi ampliada porque o seu trabalho foi exposto no MASP. Museu do MASP, em São Paulo, né? Um museu muito importante. Pois é, uma abrangência, né, internacional até. O Vitalino Pereira dos Santos, que é o nome do mestre Vitalino, nasceu em Caruaru, em Pernambuco, no dia 10 de julho de 1909. Então está aí o retrato do mestre Vitalino, já com seu trabalho mais característico, feito de cerâmica. Na cerâmica é feito potes, jarros, tigelas, bebedouros, xícaras, pratos, copos, filtros de água. A produção é intensa nas regiões de produção de cana-de-açúcar, como Bahia e Pernambuco, onde há argila preta, branca e amarela. Então tem materiais que vai ser muito típico de uma região, né? Por exemplo, aí, panelas de barro, geralmente nós encontramos muito no Nordeste, feito por artesãos do Nordeste. Também materiais de couros, né, feito no Nordeste. Agora, os artesanatos feitos com sementes, com vegetais, nós já encontramos muito aqui na região norte, né? Região norte, utiliza-se muito as sementes encontradas, então, na natureza. Vamos seguindo aqui. A professora acabou de falar no couro, né? Então, é encontrado em regiões de agropecuária. Né? As pedras semipreciosas ou pedras-sabão são de regiões de mineração, como Minas Gerais. E as areias coloridas são encontradas nas praias do Nordeste. Então, veja que com esse tipo de matéria-prima, o que o artista, o imaginativo e criativo artista, produz com o seu trabalho. Aqui, mais imagens aí de arquivo pessoal. Foi numa igreja lá na Paraíba, João Pessoa. Uma igreja que era uma igreja muito antiga, né, do período colonial. E lá, como vocês estão observando na imagem, vários materiais aí, a exposição, para apreciação mesmo dos visitantes. Não é um tipo museu, né? Onde eles estão preservando aí muitos trabalhos feitos pelos artesãos ali, num período antigo, né? No período período colonial mesmo, que a igreja é bem antiga, inclusive uma igreja linda. Eu tenho muitas fotos, eu utilizo essas fotos em outros trabalhos. Então, trouxe para vocês apreciarem aí, como as bonecas de barro também. Em Vitória, no Espírito Santo, as paneleiras fabricam peças diferenciadas pela cor, forma e utilização no cozimento da moqueca, a famosa moqueca capixaba. Olha só as formas aí. Então, as panelas feitas pelas indígenas Paité Suruí de Rondônia, nós estamos vendo aí com panelas retiradas, com barro, retirado do fundo do rio. Quer dizer... E, professor, vamos aproveitar esse momento aí. Nós estamos vendo essas panelas de barro, né, feitas pelas mulheres indígenas. Geralmente na aldeia são as mulheres, né, que manuseiam, que fazem esse trabalho, artesanato. E nas comunidades indígenas eles fazem vários outros trabalhos, como nós já falamos em aulas anteriores. Né, eles utilizam a arte indígena, ela é utilitária, né, eles fazem com o objetivo de utilizar ali no seu cotidiano, como as panelas, potes, colheres, enfim.
os utensílios também de ornamentação, né? De enfeitar o corpo. Trouxe aqui alguns para vocês. Então, na comunidade indígena, o artesanato, que também é a arte indígena, tem essa utilidade, né, para o seu cotidiano, porém eles também comercializam, né? Pelo fato de serem materiais, né, com um refinamento, com uma beleza, né, representada ali pela cultura indígena, então as pessoas gostam muito. Eu agora fui em Porto Seguro e visitei lá umas feiras de comunidades indígenas e vi muitos materiais assim maravilhosos que a gente quer comprar tudo, trazer para casa. Materiais para utilizar, como feito de madeira, também para enfeitar, né, para enfeitar o cabelo, enfim. E o artesanato feito por, né, famílias, muitas vezes eles desenvolvem esse trabalho para a sua sobrevivência, né? Então, é arte, é reconhecido como arte, por quê? Devido ter essa representação ali da cultura, né, da cultura local. Serem materiais que também servem, né, para ornamentar a casa. Então, os turistas gostam muito dos trabalhos feitos pelas famílias, pelos artesãos. Apreciam muito. Deve ter muitas peças brasileiras aí para a Europa, pelos Estados Unidos, né? Sim, o escoamento da produção desses artistas é muito mais pessoas que visitam o nosso país, né? Tem um ditado que o santo de casa não faz milagre, mas hoje em dia as pessoas aprendem até a valorizar vendo o valor que as pessoas de fora... Os estrangeiros dão, né? Dão. Eu, por exemplo, hoje eu fui verificar uns materiais em casa, então eu encontrei peças. Eu tenho peças de Teresina, eu tenho peças Piauí Teresinas, tenho peça de João Pessoa, né? Materiais que eu comprei no João Pessoa, Bahia, como Salvador, Porto Seguro. Eu tenho peças lá do Ceará. Então, onde a gente vai, a gente traz alguma coisa, né? Algum objeto ali que representa aquela cultura local. Então, eu encontrei vários materiais. Falei, nossa, que legal, quantas coisas eu tenho. Aí começa a relembrar, né, nas viagens feitas. Então, é muito legal. Eu gosto muito de comprar os materiais feitos pelos artesãos local. Então, vamos lá dar sequência. Vamos ver qual é a atividade interativa, né? A resposta da atividade interativa. Pois é, chegamos aqui a nossa... Foi feita uma pergunta, né, para os estudantes, se artesanato é arte. Será que eles... né, onde nós temos a nossa enquete, que nós demos todo esse tempo para você e pensando, né, criando aí, fomentando a sua resposta. Veja só, o artesanato é uma parte da técnica da arte, a mais desprezada, infelizmente. Mas a técnica da arte não se resume ao artesanato. O artesanato é parte da técnica que se pode ensinar. Mas há uma parte da técnica da arte que é, por assim dizer, a objetivação, a concretização de uma verdade interior do artista. Isso aí é uma afirmativa, né, do Mário de Andrade, e que ele coloca aí a sua observação sobre a sua, vamos dizer assim, a sua impressão sobre o artesanato. Então, você também, aluno, você também estudante, você vai colocar também a sua impressão, você vai responder também colocando o que você realmente pensa. Não se preocupe em dar uma resposta muito intelectual, se preocupe em falar a sua impressão, aquilo que você realmente aprendeu, assimilou com o que a gente veio apresentando até agora, porque tem uma importância muito grande a produção local, a produção dos nossos artistas, a produção do nosso artesão, tanto quanto essas produções mais rebuscadas, essas produções que são industrializadas, de certo modo, tem um apoio de todo esse desenvolvimento tecnológico do mundo atual. Então, vamos seguindo aqui. Você veja bem, a diferenciação entre arte e artesanato dá-se, então, na forma como que apropria-se da cultura.
Então, a linguagem utilizada é que fará a diferença. Por exemplo, o artesão possui a técnica, né? E a usa como finalidade de uma forma utilitária, enquanto o artista, com o seu conhecimento e a sua técnica, com o mesmo material, utiliza-o como forma de expressão, como nós comentamos, né? O artesanato, o artesão, ele tem a intenção de produzir aquele material para comercializar, como a profissão dele, né? De uma forma de sobrevivência ali da família. Porém, o artista, ele utiliza das mesmas técnicas, porém com a intenção que de buscar, né, do espectador a expressão, né? Ele expõe a sua expressão naquela peça e, ao mesmo tempo, ele quer tirar do espectador também a sua percepção sobre aquele trabalho. Então, o artesanato está ligado a um sentido utilitário. Utilitário, ou seja, tem utilidade, para alguma utilidade. Por exemplo, as panelas têm utilidade para cozinhar alimentos. E a arte está ligada, então, a um conceito de expressão. Expressão, nossa concepção de cultura, de mundo, né, de ideologia. Então, o artista, ele expõe ali a sua expressão no produto que ele está desenvolvendo, né, que ele está criando. É porque, de certo modo, a arte, o artista expressa a sua concepção de mundo, a sua leitura sobre o cotidiano, sobre a contemporaneidade das coisas, dos objetos, das pessoas, das sociedades, né? Enquanto que o artesanato, geralmente, normalmente, está ligado à utilidade de alguns objetos. Mas eu acredito que o artesão, né? Ele também é um artista. Ele também é um artista porque ele não se atém única e exclusivamente a objetos utilitários. Muitas vezes ele faz ali uma obra como aquela dos Retirantes, do mestre Vitalino, onde ele faz um questionamento social, onde ele, de certo modo, ele expõe uma situação em que pessoas da visão do mundo dele sobre a cultura, né? Dentro do seu próprio país, né? Saindo em busca de novas, em busca de subsistência em outros lugares. Exato. E é isso. Então dá para pensar bastante. Essas são as nossas referências, né? Mostra aí dos textos utilizados aí para a produção dessas aulas, né? De todas as aulas. Então, espero que vocês tenham apreciado essa aula, tenham compreendido aí, né, sobre o artesanato, ou seja, arte popular, né? Que vocês viram aí, que são as produções de artesão, de artistas, seja na pintura, escultura. Então, nós conseguimos trazer vários materiais aí, obras para vocês apreciarem e compreender melhor aí o universo da arte popular. Pois é, entre as diferenças, né, entre as concepções, nós vemos também que o material e a forma como o artista trabalha o objeto da sua arte é um dos grandes diferenciais entre a arte popular, uma arte que é mais fácil de entender, mais inteligível pelo povo, pelas pessoas comuns, né? E é disso que a gente estava aí discutindo esse tempo todo, né? Sobre o artesão, o artista, o artesanato, todo esse universo aí. Estamos chegando ao final da nossa aula, nossa aula 11.1.2, né? Vamos partir para a aula 11.2. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.